O Espírito Santo começou a trabalhar na vida de Paulo somente após a sua conversão? Qual é a base bíblica de alguns para afirmar que Saulo caiu do cavalo em Atos 9? O que significa recalcitrar contra os aguilhões? Qual foi o motivo de Paulo ter perdido a visão na sua conversão? Como explicar a contradição, ou aparente contradição, entre os relatos de Atos 9 e Atos 22? Pode explicar melhor as três faculdades de Paulo transformadas na conversão? A conversão de Paulo foi irresistível. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi e este é mais um episódio da série Pastor Ciro Responde. É o 11º e é o terceiro dessa série especial sobre a vida do apóstolo Paulo, a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Nós estamos aproveitando para fazer essa série especial em razão das lições bíblicas da Escola Dominical publicadas pela CPAD, que estão sendo utilizadas nesse trimestre nas Assembleias de Deus sobre este apóstolo que realizou um grande trabalho para Deus. Já tivemos então um episódio em que falamos do mundo do apóstolo Paulo, tivemos um segundo falando sobre Saulo de Tarso como perseguidor, e este terceiro, pastor Ciro Responde sobre Paulo, é sobre a conversão de Saulo de Tarso. É uma lição muito importante, porque trata de um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo, e o autor da lição, o pastor e teólogo Elienay Cabral, ele aborda o assunto com base em três tópicos. O primeiro é a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. O segundo, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. E o terceiro, as três faculdades interiores transformadas na conversão. Vamos lá, sem perda de tempo, nós já anunciamos quais são as 7 perguntas selecionadas e vamos à primeira. A resposta da primeira: o Espírito Santo começou a trabalhar na vida de Paulo só após a sua conversão? Claro que houve um momento decisivo, quando Paulo teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, mas quando nós estudamos com cuidado o livro de Atos, nós vemos que o Espírito Santo já estava trabalhando na vida de Paulo, né? Veja, por exemplo, o caso de Estevão. Estevão pregava e Paulo, o jovem Saulo, ele ouvia aquelas pregações, aqueles debates, e o Espírito Santo, claro, já utilizava aquilo para convencer Paulo. Tanto que Paulo, posteriormente, você observa ele nos seus discursos que estão registrados em Atos, sobretudo naquele que está no capítulo 22, quando ele fala ali diante daquela multidão na escadaria da Fortaleza Antônia, em Jerusalém, você vê que Estevão, a lembrança de Estevão era recorrente. Lá em Atos 22, por exemplo, versículo 20, Paulo fez referência a uma oração a Deus quando ele estava no templo após sua conversão. Ele foi a Jerusalém e ele orando a Deus, ele se sentindo indigno ali de fazer a obra de Deus, ele disse ao Senhor: quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Veja como aquilo, na verdade, eram verdadeiras agulhadas na consciência de Paulo. Ele estava como que recalcitrando, como a própria Bíblia diz, o próprio Senhor disse para Paulo, recalcitrando contra os aguilhões, porque o Espírito Santo já estava convencendo Paulo. É por isso até que neste livro que está aqui ao fundo, Estevão, o primeiro apologista do Evangelho, eu faço uma abordagem sobre a influência da pregação e do exemplo de Estevão sobre a vida de Paulo. Tem um capítulo, inclusive, que eu denominei Vencido venceu seu vencedor. Claro, eu faço uma comparação com a conquista da Grécia por Roma, porque quando o Império Romano conquistou a Grécia, claro, o Império Romano venceu, mas
toda a cultura grega, a filosofia grega, o panteão, os deuses só mudaram de nome, não é? Mas Roma assumiu até os deuses romanos. A própria língua, o grego koiné, por isso que nós falamos até de uma cultura greco-romana, porque o Império Romano acabou absorvendo toda a cultura grega, o idioma e a filosofia, etc. Então, ao fim e ao cabo, o vencido, que era o Império Grego, acabou vencendo o seu vencedor, que era o Império Romano. E fazendo uma comparação disso com o que aconteceu com Paulo em relação a Estevão, Estevão foi morto, Estevão foi apedrejado, mas aquele exemplo de Estevão nunca saiu da mente de Paulo. Então nós vemos que por meio disso o Espírito Santo, claro, já estava trabalhando no sentido de convencer a Paulo. Então, respondendo objetivamente a pergunta, o Espírito Santo começou a trabalhar a vida de Paulo só após a sua conversão? Não, antes ele já trabalhava. E houve, claro, um momento decisivo da conversão de Saulo, que foi quando ele, claro, se encontrou com Jesus no caminho para Damasco, quando ele, respirando ameaças contra os servos de Deus que ali estavam, ele tinha autorização, tinha cartas para arrastá-los, levá-los para Jerusalém, mas o Senhor Jesus interveio. Uma segunda questão: qual é a base bíblica de alguns para afirmar que Saulo caiu do cavalo em Atos 9? Realmente não existe um texto bíblico expresso dizendo eis que Paulo caiu do cavalo, porque parece que alguns irmãos às vezes querem que haja um versículo assim para poderem fazer determinadas afirmações. Eu penso que pela lógica, né, se a gente for assim ser rigoroso, claro, a Bíblia não diz, só que nós temos que pensar que Paulo estava numa estrada, não era perto, não era muito próxima assim a distância para Damasco, para Paulo poder ir a pé. É claro que eles estavam utilizando algum meio de transporte, ele estava montado, creio, em algum animal. Então, quando diz que ele caiu, eu acredito que ele pode sim ter caído, não é, de um cavalo. Inclusive, muitos quadros retratam isso. Há muitas pinturas que sugerem que Paulo caiu de um cavalo. Mas, sinceramente, essa questão não é tão relevante assim para criar-se um grande debate em torno disso. O assunto principal é que Paulo caiu diante do poder de Deus, diante da grande luz, que foi a presença de Deus ali resplandecente, que fez com que Paulo caísse. Claro, quando ele entrou na cidade, eu acredito que ele já estava muito próximo de Damasco, ele foi andando, porque ele foi conduzido pela mão, inclusive. Mas é possível, muito possível, que antes dele ser conduzido pela mão, ele estava assim em sua cavalgadura e acabou caindo, embora o texto não diga, né, com todas as letras, não haja menção textual de que ele estava montado em um cavalo. Mas vamos a uma terceira pergunta. O que significa recalcitrar contra os aguilhões? Recalcitrar significa dar coices. Então é uma referência àquela pessoa que está se voltando contra aquele que o tenta dominar. Ele está desobedecendo alguém que tem poder de dominá-lo. Aqui, claro, uma referência ao animal, né, que recebia ali o açoite, e aquele açoite que tinha uma ponta ali, né, que tinha algo que penetrava na pele, e quando o animal se voltava e tentava ali se revoltar contra aquela situação, aquilo penetrava na sua pele, na sua carne, e ele sentia uma dor muito maior. Paulo menciona isso lá em Atos, capítulo 26, versículo 14, também no capítulo 9, Lucas menciona. Paulo narrando, ele diz que o Senhor lhe apareceu, o próprio Senhor Jesus, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então ali o Senhor falou com Paulo em aramaico, porque no grego o termo ali, hebraíde, dialecto, significa justamente o aramaico, era um dialeto, né, hebraico. Então a frase era conhecida de Paulo, porque essa frase era usada pelos mestres do judaísmo,
e significa justamente opor-se ao Senhor. Os animais eram instigados com uma vara pontiaguda e quando eles se revoltavam contra isso, entrava na sua carne e a dor era maior. Então o que Paulo estava fazendo era justamente isso. Ele estava recusando-se a aceitar o chamamento do Senhor. Por isso que o Senhor lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti, né, recalcitrar contra os aguilhões. Uma quarta pergunta: qual foi o motivo de Paulo ter perdido a visão na sua conversão? Bom, o texto lá de Atos 26, 11 a 13, em que o próprio Paulo narra o que lhe aconteceu, ele diz que ao meio-dia, né, ou seja, o sol estava brilhando, mas ele viu uma luz mais clara do que a luz do próprio meio-dia, a luz do sol. Ele viu uma luz que excedia o esplendor do sol, cuja claridade, disse ele, me envolveu a mim e os que iam comigo. Ou seja, foi algo sobrenatural. Não foi uma luz qualquer, foi uma luz sobrenatural. Foi a própria presença de Deus. Ele ficou cego e a prova de que foi algo da parte de Deus é que depois o próprio Deus lhe deu a orientação e ele então foi curado. Então aquela luz que o cegou foi a luz da presença de Deus, o que nos faz lembrar lá de 2 Samuel capítulo 22, versículo 13, que pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Nosso Deus é um fogo consumidor. Então, respondendo à pergunta, qual foi o motivo de Paulo ter perdido a visão na sua conversão? Foi a presença real do Senhor Jesus. Jesus apareceu a Paulo, e Paulo, claro, não pôde contemplar o Senhor em glória, ele perdeu a visão e ele ali caiu, supostamente da sua cavalgadura, né? E foi uma experiência maravilhosa que ele teve naquele encontro com o Senhor Jesus. Outra pergunta: como explicar a contradição, na verdade a suposta contradição, porque toda contradição na Bíblia é aparente, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não tem contradição. Mas a pergunta do nosso irmão é: como explicar a contradição entre os relatos de Atos 9 e Atos 22? Não há contradição alguma. Na verdade, existem 3 relatos em Atos. Além de Atos 9, 1 a 18, temos Atos 22, 1 a 16 e Atos 26, 1 a 18. Sendo que Atos 9 é Lucas quem narra a conversão de Saulo de Tarso. E Atos 22 e Atos 26 são discursos do apóstolo Paulo, em que ele próprio narra como foi a sua conversão, e os textos são perfeitamente harmoniosos, não há contradição. O que é preciso é ler com atenção para verificar que não há nenhuma contradição. Então, por exemplo, em Atos 9, eu explico isso inclusive no meu livro Erros que os Pregadores Devem Evitar, que aparece aqui, e também nesses 2 livros sobre Paulo. Olha aqui, ó, Procura os Pregadores como Paulo, e especialmente neste, que é mais recente da série Pregadores da Bíblia, Paulo, Príncipe dos Pregadores, você vai encontrar lá uma explicação detalhada sobre isso que eu estou falando. Mas o que aconteceu? Em Atos 9, o texto diz que os companheiros de Paulo não viram ninguém. Ora, você sabe que ninguém significa nenhuma pessoa. Então, quando houve aquele clarão, aquela luz, Paulo caiu, perdeu a visão. Os seus companheiros também viram aquele clarão, mas eles não ficaram cegos. Isso prova também que foi um milagre, Deus quis cegar somente a Paulo. Os outros não ficaram cegos, né? Então eles viram aquela luz, mas não viram ninguém, né? Ou seja, eles perceberam que alguém falava do meio da luz, mas não conseguiram entender nada. É como se um chinês começar a falar diante de nós. Claro que hoje em dia tem pessoas que estudam chinês, mas são muito poucos. Então a maioria das pessoas não vão entender nada. Vão ouvir o que ele está falando, mas não vão entender. Então foi isso que aconteceu. Os companheiros de Paulo ouviram que alguém estava falando com Paulo do meio daquela luz, mas não conseguiram perceber o sentido. Então eles não viram ninguém, mas ouviram a voz, diz o texto lá de Atos 9. Já o relato de Atos 22 e também o 26
Diz que os homens viram a luz. Por isso que eu estou dizendo que eles viram. Atos 9 não diz isso. Mas Atos 22 diz que eles viram a luz e não ouviram, no sentido de entender. Ou seja, eles não conseguiram perceber o sentido. Então não há contradição. Porque em Atos 9 diz que eles não viram ninguém. Eles não viram uma pessoa falando. Mas eles ouviram que alguém estava falando. Tinha alguém, eles não conseguiram ver a pessoa, né? Então por isso que diz que eles não viram ninguém. Mas eles viram a luz. Eles viram a luz, mas não viram a pessoa. Então você vai perceber, ao fim e ao cabo, que os textos são perfeitamente harmoniosos. Eles se harmonizam. Não há nenhuma contradição entre os textos. Atos 9, então, repetindo, diz que os companheiros de Paulo não viram ninguém, mas perceberam que alguém falava do meio da luz. E em Atos 22, os homens viram a luz, mas não viram ninguém, viram a luz e não ouviram, no sentido de entender, ou seja, eles não entenderam. Ouvir aí é no sentido de entender, não entenderam, claro, a voz do Senhor, porque Deus estava falando exclusivamente com Saulo de Tarso. Outra pergunta: pode explicar melhor as 3 faculdades de Paulo transformadas na conversão? O autor da lição, o pastor Elenay Cabral, fala dessas 3 faculdades: o intelecto, o sentimento e a vontade. São as 3 faculdades da alma. Uma faculdade pela qual pensamos, o intelecto; uma faculdade pela qual sentimos, é a parte sensorial, o nosso sentimento; e uma parte pela qual tomamos decisão, a parte volitiva, a nossa vontade propriamente dita. Então, a faculdade pela qual pensamos, outra pela qual sentimos, outra pela qual agimos. A verdadeira conversão, ou o verdadeiro arrependimento, que é fundamental para a conversão, o verdadeiro arrependimento tem que abarcar esses 3 elementos: intelecto, sentimento e vontade. Veja que no caso de Judas, a Bíblia diz que ele se arrependeu, mas foi um arrependimento meramente sensorial, foi um arrependimento no sentido de remorso. Porque o verdadeiro arrependimento leva a uma tomada de atitude. O verdadeiro arrependimento é o do filho pródigo, que ele estava lá no meio daquela sujeira, lá naquela terra longínqua, e ele lembrou-se da casa do pai. Ele disse: quantos jornaleiros, quantos trabalhadores que ganham por jornada diária de trabalho estão lá na casa de meu pai, né? E eles têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele lembrou-se, ele refletiu, ele usou o seu intelecto. Em seguida, ele sentiu as suas misérias. Eu aqui pereço de fome, ele sentiu a sua miserabilidade. Mas em seguida, ele tomou uma atitude, ele agiu. Veja a faculdade da volição, a vontade também aí participando. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E ele de fato foi em direção à casa do pai, e todos já sabem o que aconteceu. O pai ali mandou trazer o bezerro cevado, pôs anel na sua mão, pôs sandálias nos seus pés, vestiu-o de um vestido novo e disse: vamos todos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, mas foi achado. Então, essas 3 faculdades são importantíssimas. Mas, claro, o ser humano, por si mesmo, ainda que ele tenha essas 3 faculdades, que é algo que Deus lhe deu, essas faculdades precisam ser alcançadas antes pela graça de Deus. A chamada graça preveniente, a graça que vem antes, para, na verdade, fazer com que o pecador ele seja ali convencido dos seus pecados, porque o Espírito Santo ele age no sentido de convencer. Jesus diz: quando ele vier, convencerá o mundo, né, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai, não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, o Espírito Santo convence. A graça preveniente é uma graça convencedora, é uma graça que convence, é uma graça que induz o pecador a entregar sua vida a Jesus. Mas claro que é ele que toma a decisão. Não é o Espírito Santo que o obriga a tomar essa decisão. E aí a gente pode ir para uma próxima pergunta, que seria a última, que tem a ver com essa,
que é a seguinte: a conversão de Paulo foi irresistível, porque aí, já que eu falei de graça preveniente, há também um grupo de teólogos que defendem a ideia da graça irresistível, uma graça que vem e a pessoa não tem como resistir, que é, a meu ver, um oxímoro, uma contradição de termos, como se fosse bondade cruel, né? Não tem como a graça ser irresistível. Se ela é graça, ela tem que ser aceita voluntariamente, não pode ser imposta. A salvação não é imposta, a salvação ela é proposta. Então veja, Deus chamou Paulo, inclusive desde o ventre de sua mãe, como ele diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Só que lá em Atos capítulo 26, versículos 19 e 20, Paulo disse: não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém e por toda a terra da Judéia aos gentios. Veja, não fui desobediente. Significa que Paulo podia ter sido desobediente, mesmo com todo o convencimento. Ah, não, mas é uma chamada eficaz, é uma graça irresistível. Eu não vejo base, respeito os meus irmãos calvinistas, mas eu não vejo base nessa graça irresistível. Eu considero um oxímoro, uma contradição de termos, repito, como se fosse bondade cruel, né? Então não dá para você defender isso biblicamente, sobretudo à luz de Hebreus. Hebreus deixa claro que a graça pode ser resistida. Deus não impõe a salvação a ninguém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, claro, ele faz a sua parte, ele convence o pecador, mas só recebe a salvação aquele que crê e se arrepende. Então não foi graça irresistível, né? Foi, na verdade, uma ação do Espírito Santo por meio da graça preveniente, e Paulo podia ter rejeitado, mas ele, claro, após ser convencido pelo Espírito Santo, porque há pessoas que são convencidas pelo Espírito Santo e mesmo assim endurece o seu coração. Convencer aí não é no sentido de impor, não, é no sentido de mostrar para a pessoa que só há salvação em Cristo. E o próprio autor de Hebreus diz: como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Nós temos que atentar para ela. Então a graça não é irresistível, a graça é resistível. Então, respondendo essas duas perguntas, não foi graça irresistível. Paulo de fato usou seu intelecto, seus sentimentos, sua vontade. O arrependimento completo envolve essas três faculdades. Ele de fato sentiu as suas misérias, ele creu intelectualmente, ele creu sentimentalmente, ele sentiu ali, ele se arrependeu, né, e ele tomou a decisão após ser convencido pelo Espírito Santo mediante a graça que nós chamamos de graça preveniente, que não é uma graça irresistível, é uma graça que convence, é uma graça que leva a pessoa a crer, mas a pessoa precisa sim, para receber a salvação, fazer a sua parte, que é crer e se arrepender. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando desse vídeo. Então curta-o, compartilhe-o, inscreva-se no meu canal e também, por gentileza, divulgue este canal entre os seus amigos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, uma boa aula da escola dominical e que o Senhor Jesus derrame toda sorte de bênçãos sobre a sua vida. A paz do Senhor.